os prefeitos, não só aqui, não é só o aqui de Assaré, mas todos os prefeitos que eu já conversei, que eu pude conversar, que assumiram os mandatos agora no mês de janeiro, eles falam que o problema maior que eles encontraram, né, principalmente aqueles que assumiram a gestão agora, tá, tendo como primeiro mandato, o problema maior foi o emprego. Pessoal procurando emprego. Quem prometeu emprego, tá certo? Na campanha, tá passando por maus lençóis. E quase todos prometeram. Uns prometeu menos, outros prometeu mais. O que é que acontece? Os prefeitos que resolveram empregar, né, em massa aqueles eleitores que votaram neles como forma de cumprir promessas, vão se ferrar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu conheço município que tem muita gente empregada, e esse pessoal tem alguns que estão na prefeitura exercendo algum cargo, tá? Que ganham 200, 300 reais. Eu conheço, não vou dizer o nome dos municípios, porque eu não tenho aqui a documentação para provar, mas que eu sei que existe, né? Eu não tenho uma documentação para provar que tem gente que está empregado ganhando 200, 300 reais, o que é ilegal, uma coisa ilegal. O prefeito que empregar, tá certo? Sem necessidade, por questões políticas, esse está correndo um sério risco também do Ministério Público entrar com ação contra ele e ele perder o seu mandato. É a lei de responsabilidade fiscal que não dá esse direito de forma alguma, e o Ministério Público está de olho. De olho. Por outro lado, mesmo que você empregue, você não está resolvendo o problema do município, porque você não consegue empregar todos que estão desempregados. Isso eu estou falando diretamente para o prefeito. Não consegue. E aí você vai ter uma quantidade de pessoas ultrapassando o limite, né, até do quadro de funcionalismo, ultrapassando. E aí vai estar desperdiçando os recursos que poderiam estar sendo investidos nos setores que necessitam. Quando você incha uma folha de pagamento, como tem prefeituras aí que incharam, né? Continua inchada, os recursos que vêm de FPM e de outros recursos é só para a folha de pagamento. Não serve para investimento. E aí começa a faltar, né? Faltar muitas coisas necessárias. Faltar remédio, faltar estrada, faltar melhorias nos órgãos públicos, faltar uma série de coisas, porque não tem o dinheiro, porque não sobra, tudo vai para a folha de pagamento. Quem está recebendo está muito bem, né? Quem está recebendo está muito bem. Eu digo aqui em Assaré, nós tínhamos, atenção aí, atenção Assaré, e serve como exemplo para outras cidades. Nós tínhamos aqui 1.350 funcionários, segundo as informações que eu tive, tá? Essas informações eu posso até mostrar que está lá no site da transparência aqui do município.
Então, desses 1.350 funcionários, quando o prefeito Libório assumiu a prefeitura, ele reduziu esses funcionários para menos de 700. Mais da metade ele teve que cortar porque era contrato. Esses contratos, esses funcionários contratados, vencem geralmente os contratos no final do ano. Final de cada ano vence esses contratos, é preciso ser renovados. Como o Libório assumiu, esses contratados eram aqueles que eram aliados do prefeito anterior. Alguns não, alguns tiveram que manter o contrato porque essas pessoas são necessárias, né? Mas foram pouquíssimos, muitos ficaram fora. Porque esses contratados que estavam lá, né, na prefeitura, evidentemente, votaram no prefeito Evanderto para que ele continuasse. Não deu certo ele continuar porque o Libório ganhou as eleições. Eu estou dando como exemplo, também serve em outros municípios. O Libório resolveu dar uma freada aí em relação a contratar mais gente. Por que que ele fez isso? E muitos prefeitos estão fazendo. Porque, primeiro, inchar as prefeituras, inclusive ultrapassar os limites da lei de responsabilidade, é ilegal. O Ministério Público está de olho. E segundo, que se ele fosse colocar os deles, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O que acontecia na política anterior? O prefeito que entrasse, tirava os que não votavam e botava os que não votavam. Quer dizer, era só uma mudança. A prefeitura continuava inchada, sem sobrar recursos para investimentos. O que eu quero esclarecer para as pessoas, que eu sei que muita gente precisa de emprego. Muita gente precisa de emprego. Quem é que não precisa de emprego? Quem é que não quer trabalhar, ter um emprego para ganhar o sustento? Tem muita gente que não quer trabalho, quer emprego para não trabalhar, evidentemente. Mas tem muita gente que é disposta para trabalhar. Mas é preciso que essa geração de emprego e renda seja feita, criada de outra forma, não inchando as prefeituras. Porque senão as prefeituras ficam inchadas demais e não conseguem ter recursos para investimentos na área da saúde. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo claro para vocês. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Se o Libório tivesse tirado 700 funcionários que não foi renovado os contratos, e tivesse botado mais 700 dos dele, daqueles que votaram nele, ele estaria com a folha de pagamento sem pagar o INSS, sem repassar o INSS. Como assim faziam? A gente cobrava aqui, eu cobrei muitas vezes, tá certo? Do repasse do INSS, do funcionalismo público, que é um direito do funcionalismo público. Então, se ele tivesse empregado, ele não estava repassando como está repassando agora. 400 mil reais que sobrou, porque ele não contratou a mesma quantidade que o prefeito contratou, sobra uma média de 700 a 800 mil reais por mês, está sobrando. O Libório só de INSS ele está repassando 400 mil reais. Ele está cumprindo com o parcelamento para não ficar o município inadimplente e poder receber esses recursos que estão sendo destinados, porque ele está cumprindo. Todo mês ele tem que botar lá 400 mil reais, que é o repasse do INSS do servidor, do funcionalismo, e mais o parcelamento da dívida, que é um montante alto, muito grande. Então, se ele não tivesse feito isso, tá certo? Ele estaria também fazendo a mesma coisa que o prefeito anterior fez. Não repassava o INSS e não estava sobrando dinheiro, como é o caso, ele comprou um gerador com recursos próprios. Um gerador que custou mais de 100 mil reais, que é um investimento para o município. O município precisava desse gerador porque ele quer
realmente fazer com que o centro cirúrgico funcione e melhore a saúde. Então só se pode, tá certo, investir no município se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não pode, não tem como investir. E esse exemplo que eu estou dando serve para os demais municípios. Agora, o município que inchou lá a folha. Tem município que tem quase R$2.000 de funcionalismo, de funcionário, né? Esse, eu não sei como é que vai ser lá na frente. Mas na frente é que as malas batem, né? Então é preciso que os prefeitos façam isso. A gente sabe que tem muita gente que, rapaz, mas eu queria ter um emprego, o prefeito deveria me empregar. Eu vou ser sincero para você, eu tenho pessoas da minha família, que já veio, José, arranja um negócio para mim, eu não tenho como arranjar. E nem vou pedir a ninguém, ao prefeito principalmente, que o prefeito está certo. Eu tenho pessoas da minha família ligadas a mim, mas rapaz, será possível, rapaz, que você não consegue? Eu posso até conseguir, mas se eu for fazer isso, eu não vou estar com a minha consciência tranquila, porque eu sei que o caminho é esse. A geração de emprego, o prefeito tem a obrigação de correr atrás, mas de outras formas, tá? Trazendo alguma indústria, se é possível, que é muito difícil, fazendo com que crie projetos nessa ribeira aí, né, do Açude Canoas, para que possa ter um projeto de irrigação legal para poder gerar emprego e gerar renda. Aí sim, aí é uma geração certa. Mas gerar emprego de 600 a 700 empregos, tá certo que a prefeitura gerar e comprometer o município, aí fica difícil. E não vai satisfazer a todo mundo, e saber que essa geração, ela não é segura para toda a vida. Quando termina o mandato, se um entrar outro, pronto, se acaba. Então as pessoas querem segurança no emprego, uma segurança maior, ter um emprego mais seguro. É dessa forma, através de uma indústria que vier, através de outros meios, incentivar alguém nas pequenas empresas, né? Um incentivo nas pequenas empresas para que possa gerar emprego. Olha, o nosso amigo Anderson da Calango, ela está com pequena empresa, uma empresazinha iniciando agora, engateando agora. Então, essas empresas pequenas que precisam de incentivo, tá certo? Atenção, prefeitos, vamos incentivar essas pequenas empresas. Eu tenho um outro amigo meu que tem uma fábrica aqui de bolsas, né? O Márcio tem uma fábrica de bolsas, precisa de ajuda. Vamos lá criar um incentivo, dar um incentivo para gerar 2, 3, 4, 5 empregos naquela pequena fábrica. Porque na prefeitura não dá certo. Emprego de prefeitura e principalmente contratado sem ter, como é que diz, uma segurança, é perder tempo. Porque tem muita gente que estava empregado aí, eu me lembro, todo bacana, vestido bacana, eu sou empregado da prefeitura, o prefeito saiu junto, tá aí desempregado, lascado, né? Essa é que é a realidade. Então eu estou colocando a realidade para vocês, esclarecendo para vocês. O que se precisa fazer é discutir, debater, criar políticas públicas que realmente gere renda e emprego com mais segurança, tá? E que não atrapalhe realmente os investimentos no município. Eu estou cansado de discutir isso com muitos prefeitos que eu converso. Prefeito que for na onda, eu vou fazer aqui, arrumar 700, 800 pessoas para ficar comigo, aqui eu poder dominar e eu poder dizer a eles que eu tenho 3.000 votos, olha, eu tenho 800, vezes 3, eu tenho 2.500 votos seguro. Se engana que vai manter eleição. Se engana, porque a prova está aí. O prefeito anterior tinha mais de 700 pessoas contratadas, chegando a 800 pessoas contratadas, né? Fazendo um trabalho duro. Eu fui chibateado nas redes sociais por esse pessoal que vivia lá mamando, né?
e que me esculhambaram e que depois a ressaca vai ser maior, porque agora é que vem pela frente, mas na frente eles vão responder tudo que eles falaram, como já tem gente aí respondendo, né? Porque ganhavam para isso. Terminou, e aí? E agora? Então eu acho que dessa forma de geração de emprego não cresce o município. O município não cresce, só atrasa. Essa é a minha opinião. Só atrasa, né? Quem é que não quer ter um emprego na prefeitura? Todo mundo quer. Se o prefeito, por exemplo, dissesse assim, eu vou arranjar um emprego para o Anderson, que trabalha aqui comigo, na prefeitura, ganhando 1.500 ou ganhando um salário, é lógico que ele queria. Para ele iria ficar muito bom, né? Para ele. Mas aí esses recursos que está arranjando para eles, muitas vezes colocar sem necessidade. Eu estou falando porque coloca sem necessidade. Na gestão passada, tinha gente ajudando o outro a não fazer nada. Então, quando há uma necessidade de uma enfermeira, há uma necessidade de um médico, há uma necessidade de um vigilante, aí sim se contrata. Mas se contratar sem necessidade é trazer o atraso para o Assaré, porque só aquela pessoa vai ser beneficiada. E o restante, que vai faltar na saúde, vai faltar no transporte, vai faltar na assistência social, vai faltar em tudo, porque os recursos estão tudo lá, né? No emprego, no empreguismo que está lá lotando a prefeitura. Tá? Eu acredito que deu para vocês entender. Eu só peço a Deus que ilumine a cabeça dos prefeitos, especialmente aqui do prefeito de Assaré, para que ele possa criar, ter uma geração de emprego, criar empregos e gerar renda para o nosso povo, tá certo? De outra forma, conseguindo aí de outras maneiras. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.